Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da elétrica que é tudo para vocês. Estamos aqui com esses dois dispositivos, né? São dispositivos de proteção, tá? E o nome desse cara aí a gente chama de relé de mínima e máxima tensão, ou você pode chamar de relé de sobretensão. Então, ele tem esse relé as duas funções, tá? A função de subtensão, que é uma tensão menor do que a tensão nominal, e ele tem também a função de sobretensão, que é uma tensão maior do que a nominal. E lembrando que a tensão nominal é aquela de trabalho, de funcionamento das cargas, dos equipamentos, tá bom? Então, trouxe aqui dois, porque eles são modelos diferentes e são também de fabricantes diferentes. Vamos falar primeiro desse aqui, que é o mais antigo, que é o relé de mínima e máxima tensão, que possui o fabricante Altronic, como vocês estão vendo, e ele possui aí três bornes na parte de cima, tá? Então esses aqui, ó, esses três bornes, né, pontos de conexão, e também possui três bornes na parte de baixo. Vamos começar pelo de baixo, que é mais fácil, né? Eu tenho aqui R, S e T, significa que eu vou ter que conectar as três fases aqui e ele vai monitorar a tensão das três fases, tá? E aqui em cima eu tenho, aqui na parte de cima, eu tenho os três bornes de comando, de controle, né? Eu tenho o C, que é o borne 11 do meio, tá? Eu tenho o 12, que é NF, normal fechado, e o 14, normal aberto. Ou seja, ele é um ponto, né? Um relé comutador, tá? Ou seja, eu tenho aqui o 11, com 12 que ele está normalmente fechado, e o 14 aqui, para o 11 ele está o quê? Aberto. Então, esse contato é que a gente usa lá no comando, né, para fazer a abertura de uma carga, tipo motor elétrico, caso ocorra uma variação na tensão. Então, eu tenho aqui dois trimpotes, tá, que são elementos de ajuste. Eu consigo girar aqui, rotacionar esse tripotezinho para definir qual é a tensão que eu quero de proteção, tá? Se a gente observar aqui, esse primeiro que vocês estão vendo aqui, ele é o valor máximo, né? Eu tenho aqui o valor máximo, que é 440, e tenho aqui o valor de 320. Então, um eu tenho na parte máxima, a outra eu tenho para a parte mínima, tá? O que é isso? Vamos supor aqui que eu vou colocar aqui esse mínimo, vou colocar em 340, tá? E vou colocar esse máximo aqui em 400 volts, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: estando ajustado aqui para 400 volts como a tensão máxima, né? E 360 volts como a tensão mínima, ou seja, ele vai entender que o funcionamento de trabalho normal está no intervalo de 360 a 400 volts. Então, acima de 360 e abaixo de 400 volts, funcionamento normal. Estando em funcionamento normal, assim que a gente energiza RST aqui, esse cara ele comuta, ele sai do 12 e vai para o 14, né? Então, em funcionamento normal, ele já faz a comutação. Se a tensão for superior a 400 volts, ele abre o circuito, volta à sua situação. Se essa tensão aqui inferior, tá, for inferior a 360 volts, ele também vai abrir aqui o contato. Ele está fechado 11,14, vai voltar para o 11,12, tá bom? Então, esse é o fabricante Altronic. Ele está enxergando as três fases, tá? Já esse outro aqui, ele é da
Coel, né? Outro fabricante, porém ele tem mais funções, porque ele é um dispositivo mais novo. Entretanto, eu não consigo medir entre as três fases. Aqui a gente só vai medir, só vai enxergar a subtensão e a sobretensão em duas fases. Eu tenho aqui os pontos de conexão, o A, tá? E o B é onde eu vou alimentar esse relé. Nesse caso, ele está para quanto? 380 volts. Como é que eu sei? Aqui eu tenho algumas características dele. Primeiro, ele tem o modelo dele é o PV2-2F, ou seja, para duas fases. O outro lá que eu mostrei para vocês, ele enxerga três fases. Esse aqui só vai enxergar duas fases, tá? A alimentação dele 380 volts. Vou pegar duas fases aqui na região nordeste, trabalhar com esse nível de tensão e VSC 60 Hz a sua frequência. Esse modelo ele possui dois relés SPDT. O que é isso? É simples ponto de duplo terminal, tá? Ele tem dois relézinhos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse modelo aqui, eu vou alimentar uma fase aqui no A, outra fase aqui no B. RS, RT, não importa. Ele só vai enxergar a subtensão e sobretensão em dois terminais, tá certo? Só vai enxergar em dois terminais. Então, dois terminais da tensão. Ele só vai enxergar essa subtensão e sobretensão, um exemplo, ou de R para S, ou de R para T, ou de T para S, tá? Agora, ele tem aqui os dois ajustes, os trimpotes dele aqui, ó, aqui sendo o valor do mínimo, né? Eu tenho aqui o mínimo, vou colocar aqui em 360, ajustar aqui, 360, pronto. E vou ajustar aqui em 400 volts. Então, se a tensão entre o ponto A e B estiver acima de 360 e abaixo de 400 volts, ele considera funcionamento normal. Funcionamento normal, ele vai comutar esse contato, 1112 passa a 1114 e 2122 passa para 2124. Se ocorrer uma tensão menor que 360, ele volta para a sua situação inicial, né, que é esse contato fechado 1112 e 2122. Se ocorrer também uma sobretensão, um valor de tensão acima de 400 volts, ele também volta para a sua situação inicial. Então, normalmente, quando você está trabalhando com a tensão normal, que você ajustou aqui, né, ele faz a comutação. Em situação normal, ele faz a comutação. Isso é uma questão de segurança, tá? Agora, qual o diferencial dele? Ele possui aqui 11, 12, 14, está aqui o 11, o borne 11, 12, 14, certo? O outro relé 21 está aqui e 22 e 24 estão aqui. E o A e o B, como eu falei para vocês, a gente alimenta, no caso ele é para 380, duas fases, tá? Só vai enxergar entre essas duas fases. Aqui ele tem dois também tripotezinhos de regulagem, porém não é da tensão, a tensão são esses. Um é de inibição e o outro é de retardo. Primeiro, esse de inibição, eu particularmente aconselho a deixar em 20 segundos, certo? Por aqui, próximo de 20 segundos. Por quê? Esse de inibição ele serve para quando você energizar seu equipamento, caso ele esteja fora do seu ajuste, ou seja, ou com a subtensão menor, uma subtensão ou com a sobretensão, ou seja, ou com valor menor que 360 ou maior que 400, eu vou deixar em 20 segundos, que é quase 20 segundos, talvez aí tenha colocado aí em 18, 17, que ele vai estabilizar. Então isso é importante para que o sistema se estabilize. Então ele só vai começar a enxergar, ele vai inibir, ele vai esconder. Se ocorrer, assim que você energizar esse equipamento, se ocorrer uma sub ou uma sobretensão no tempo menor que 17 segundos, como eu ajustei, ele não vai comutar os contatos, tá bom? Ele inibe, ele esconde isso. O objetivo, gente, é estabilizar, tá? Para ele não ficar desligando sua carga constantemente. Já que o de baixo, ele tem um ajuste do retardo. O que é isso? Esse retardo aí já é do relé, tá? Eu colocaria aqui em 10 segundos. Por quê? Porque esse ajuste é o seguinte, quando estiver uma sub ou uma sobretensão, os valores abaixo do que você ajustou, ou seja, abaixo de 360 ou acima de 400,
O relé ele só vai comutar depois de 10 segundos, tá? Então ele vai aguardar esse tempinho aí para comutar, tá bom? Para ele voltar à sua situação inicial. Então isso às vezes é importante porque dá um pequeno susto, principalmente quando você está trabalhando com cargas indutivas, motores elétricos. Se você estiver utilizando ele para subtensão, sobretensão de equipamentos eletrônicos, de máquinas eletrônicas, tipo placas de CLP, um exemplo, aí eu aconselho você deixar no tempo mínimo mesmo. Ocorreu a sobretensão, o contatozinho aqui que você vai usar, o 1114 ou 2124, ele já volta para a sua posição inicial, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí, é esse relé de mínima e máxima tensão, ou também conhecido como relé de subtensão e de sobretensão. Valeu, gente. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.